Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Básica Revisão. Aula 7, Módulo 1. O assunto: os primeiros componentes eletrônicos. Vamos lá? Quando fazia experiência com sua lâmpada elétrica, Thomas Edison ficou preocupado com o depósito escuro nas paredes internas do vidro da lâmpada. No esforço para descobrir a natureza destes depósitos escuros, Thomas Edison realizou uma experiência com o que está ilustrado na figura ao lado. Observe com atenção as figuras. Observe que na parte A da figura, ilustramos a experiência de Thomas Edison. Observe agora a parte B da mesma figura. Nela mostramos os mesmos componentes, mas agora representado em forma de diagrama esquemático. Diagrama esquemático. Seria impossível desenhar todos estes complexos sistemas eletrônicos com os quais estamos trabalhando. Neste caso, os componentes são representados pelo tipo de símbolo esquemático, de modo a poder ler como diagrama esquemático do sistema eletrônico. É muito importante aos nossos alunos memorizar o símbolo esquemático, de modo a poder ler o diagrama esquemático do sistema eletrônico. Para sua experiência, Thomas Edison ligou uma bateria ao filamento. Observe a figura. A corrente elétrica, fluindo através do filamento, causa o aquecimento do mesmo, levando-o à incandescência, isto é, o filamento começa a irradiar luz. Thomas Edison colocou uma placa metálica dentro da ampola de vidro, esperando então obter parte do depósito indesejável na placa. Por alguma razão, Thomas Edison ligou um microamperímetro entre a placa e um dos conectores do filamento. Para sua grande surpresa, o microamperímetro mostrou a existência de uma corrente de elétrons. Isto era o contrário a todos os princípios básicos da eletricidade que Thomas Edison conhecia. Thomas Edison sabia, por exemplo, que para a corrente elétrica fluir, esta poderia deixar a fonte de tensão e sempre voltar à mesma. Preste atenção. Thomas Edison sabia, por exemplo, que para a corrente elétrica fluir, esta poderia deixar a fonte de tensão e sempre voltar à mesma. Porém, no circuito simples da figura, não parecia haver uma fonte de tensão para movimentar a corrente através do microamperímetro. Além disso, a placa era colocada no vácuo, de modo que parecia haver um circuito aberto. Em outras palavras, parecia não haver um caminho completo para o fluxo de corrente. A seta cheia, apresentada na figura, observe. Na parte A, nela mostramos o caminho do fluxo da corrente elétrica partindo do terminal negativo da bateria e voltando para o terminal positivo da mesma. Esta corrente, como você sabe, envolve o fluxo de um grande número de elétrons. Preste atenção. A seta cheia, apresentado na figura, na parte A, observe. Nela mostramos o caminho do fluxo da corrente elétrica, partindo do terminal negativo da bateria e voltando para o terminal positivo da mesma. Esta corrente, como você sabe, envolve o fluxo de um grande número de elétrons. Porém, lembre-se de que a corrente irá somente fluir se o circuito for completo, isto é, com as condições de que haja um caminho que conduz partindo da fonte de tensão e voltando para a mesma. Isto era o princípio básico conhecido por Thomas Edison.
Porém, o instrumento mostrava nitidamente a existência de fluxo da corrente, conforme indicado pela seta tracejada. Observe. Thomas Edison, ele não levou adiante esta experiência, porém, ele tomou nota dela. Como resultado disso, este fluxo de elétron é o resultado de sua experiência e eles são conhecidos como efeito Edison. Preste atenção. Como resultado disso, este fluxo de elétron e os resultados de sua experiência são conhecidos hoje como efeito Edison. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.